Olá, nesse vídeo nós vamos conversar sobre o Vim, tá? No início a gente vai começar apenas com o VI, que já vem pré-instalado no Ubuntu 19.10, naquela máquina que a gente instalou no VirtualBox 6.1.4 usando o Bash. Mas antes disso, vamos conhecer um pouquinho mais do Vim. O Vim é um editor de texto extremamente poderoso, tá? Ele é altamente configurável e ele se originou do VI, que é o editor de texto que existe na maior parte das plataformas Unix, Linux, BSD, Unix-like, inclusive Apple OS X. Mas a grande vantagem do Vim é que ele expande e torna mais amigável. E o Vim também pode ser instalado no Windows ou qualquer outro sistema operacional que se deseje, porque ele é disponibilizado através de código-fonte. E o Vim é um editor de texto tão poderoso que existem dezenas de livros explicando e detalhando como tirar o máximo proveito desse editor. Aqui eu destaquei alguns dos livros, e alguns desses têm centenas de páginas, como mais 700 páginas, explicando. Mas eu vou fazer um breve vídeo usando os comandos mais usuais, que com esses você já vai tirar essa funcionalidade mínima que um bom administrador tem que ter do editor de texto. E ele é o editor de texto recomendável para os administradores, porque ele vai ter uma série de funcionalidades que a gente vai detalhar que melhoram. No início, ele é muito queixo duro, ele vai ser complicado de vocês se familiarizarem, porque ao contrário da maior parte dos editores, bloco de notas que vocês usam, ou editores de texto mais poderosos, como o Word ou do LibreOffice, vocês não trabalham com o modo de comandos e o modo de edição de texto simultâneo. Então aqui, ou você está no modo normal, ou você está no modo de inserção. O modo normal, na verdade, também coincide com a maioria das vezes com o modo de comandos. Tá? Só que se eu estou falando do VI Improved, além do modo de inserção e desse modo de comandos, também surge o modo visual. Para entender melhor esses modos, a gente vai ver que o modo normal, quando você entrou no Vim, ele já vai ser o modo que vai permitir você navegar, ver os textos, vai permitir que você entre no modo de comandos para, por exemplo, copiar uma linha, colar, ou permite entrar no modo de inserção, no qual você vai conseguir digitar o seu texto. Agora, se você quer sair de qualquer outro modo e retornar para o modo normal, você vai apertar uma tecla esquecida do canto esquerdo superior do seu teclado, que é o ESC. Essa você pode apertar quantas vezes quiser, tá? Quem tem toque batuca o teclado várias vezes, mas não precisa apertar várias, basta apertar uma. E o ESC não tem problema você apertar dezenas de vezes, mas os outros comandos que a gente falar, se você apertar mais de uma vez, você vai gerar uma modificação. Por quê? Por exemplo, a gente vai ver que para entrar no modo de inserir, a gente vai ter o comandinho I. Se eu apertei a primeira vez o I, eu fui para o modo de inserção. Na segunda vez em diante, eu vou estar aparecendo o caractere I no meu documento. Então vocês têm que tomar cuidado, tá? Então a única que vocês têm liberdade de apertar quantas vezes quiser é a tecla ESC, tá, ok? Perdida do canto esquerdo superior do seu teclado. O outro modo é o modo de inserção, quando de fato você consegue digitar um texto no seu documento, tá? Então um modo simples para chegar nisso é o I. Tá? Apertei o I, entrei no modo de inserção e a partir daí tudo que eu digitar vai aparecer no documento. Existe o modo visual no Vim, que permite selecionar blocos grandes, não necessariamente linha a linha, tá? Existe o modo de comandos. Esse sim que é o poder do VI ou do Vim. A partir dele eu consigo, por exemplo, buscar a data e hora do meu sistema, consigo buscar o resultado de uma listagem de um diretório específico, e tudo isso inserindo no nosso documento, e até mesmo executar programas externos, como um Git, que é para buscar informações de repositório, tá? E através de alguns comandos que eu vou, por exemplo, permitir salvar meu arquivo, ou sair do editor se já salvo, ou sair do editor independente do que eu digitei, me arrependi do que eu fiz, eu quero sair sem salvar. É possível, tá? Ou lembrete, se eu já estiver no Vim, na parte de baixo do meu editor, eu vou saber em que modo eu estou e vai ter uma série de dicas. No caso do VI, que já vem pré-instalado, não é o Vim. É um editor, por exemplo, um Time, que tem menos funcionalidades e um comportamento diferente. A gente vai ver isso aqui na prática. Mas para isso eu vou começar com dois comandinhos básicos, que é o I minúsculo e o I maiúsculo.
lembrando sempre do ESC para voltar para o modo normal. Então, para a gente ver isso na prática, a gente volta para o nosso shell e vamos digitar VI, que é um editor de texto, tá? Que é o pai de todos, que é o que eu sugiro que vocês recomendem e digitem, porque isso vai funcionar em toda a arquitetura. E se eu já instalei o Vim, o VI também vai invocá-lo. Então a gente vai lá, VI texto simples.txt. Texto simples é só o nome do nosso documento para inventar, e eu botei a extensão TXT para organizar. Também se eu enviar para outras plataformas, mas no Unix eu não preciso ter extensões, tá ok? Então podia ser simplesmente texto simples. Então VI texto simples TXT, quando apertar o Enter, agora nós estamos com a visão do VI, que é o quê? Um cursor piscando, e a partir dali eu tenho várias linhas com um tio, para simbolizar que aquelas linhas não existem. Apesar de aparecer na tela, não tem linhas, que a linha em branco ela fica sem esse tio. E abaixo aparece simplesmente a referência com o nome do documento que eu estou abrindo, informando que ele é um arquivo novo, ou seja, não existe no texto, no arquivo do sistema de arquivos. Quando apertar o I, eu entrei no modo de inserção. Apertei uma única vez a tecla. Se eu apertar novamente, aparece o I. Então, se eu batuquei um montão de teclas, elas aparecem na tela. Um bug, na verdade, uma característica desse editor de texto quando não é o Vim, se eu resolver apagar com backspace, o cursor está indo para trás, mas eu não vejo que efetivamente apagou. Mas eu posso digitar novo texto. Ponto. Veja que eu digitei por cima daqueles caracteres, mas ficou bagunçado na tela. E quando eu apertar o ESC para sair do modo de edição, eu vejo que na verdade o que sobrou foi simplesmente eu posso digitar novo texto. Se eu apertar o I minúsculo novamente, eu abri o modo de edição antes do ponto, vírgula, que estamos aprendendo. ESC, voltei para o modo de comandos. Então o I eu insiro exatamente antes do cursor. E o I maiúsculo que a gente comentou, não é no início da linha? Então se eu segurar o Shift e apertar o I, ou seja, transformar I maiúsculo, eu vou lá, o cursor move para o início da linha e já entra no modo de edição. Frase antes do que havia digitado. Ponto. Quando apertar o ESC, eu voltei para o modo de comandos. Então a gente consegue ver que o I é o nosso comandinho mais simples para a gente entrar no modo de edição. O I minúsculo é antes do cursor. Se o texto está vazio, I minúsculo e I maiúsculo não faz diferença. Mas se já tem algum texto e eu estou em determinado ponto, o I minúsculo é antes do cursor. E o I maiúsculo eu vou para o início da linha. Agora, outros comandos que a gente vai ver são os comandos básicos. Por exemplo, Q. Para sair do meu editor. Ele sai sem ter feito salvamento. Mas se eu fiz modificação, como é o caso do nosso documento, ele vai questionar. Olha só, você não salvou. Se eu não gostei do que eu digitei, eu vou querer sair sem salvar. Para isso eu boto Q, exclamação, para dizer, olha, eu quero forçar, quero descartar as alterações. Agora, se eu quero só salvar, é W. Se eu quero salvar e sair, WQ. Tá? Então eu vou usar primeiro Q para a gente ver que eu não saio, se eu não salvei, e em seguida eu vou fazer o W para salvar e novamente Q para sair. Nas outras vezes a gente já vai direto para quem? WQ, para salvar e sair. Tá ok? Então, voltando aqui para o nosso terminal, eu apertei o ESC, Q, quero sair. Olha o que ele fala. Não houve escritas desde a última modificação. Se você quer só ignorar isso, você use quem? A exclamação, para fazer aquele Q, exclamação. Mas no caso nós queremos salvar. Então eu digito W, salvei, e aí ele vai dizer, olha, criou um arquivo novo com uma linha e 88 caracteres, foi o quê? Escrito, foi written, foi escrito no meu sistema de arquivos. Agora, quando eu der um Q, ele sai normalmente. Então veja que VI, fiz aqui. Imagina que agora eu batuquei outras coisas, mas me arrependi do que eu batuquei. Quero sair sem salvar? Se eu der um Q, ele não sai. Ele grita. Mas se eu der um Q, exclamação, ele sai sem salvar.
Então, ao voltar, não tem mais aquela coisa que eu quis deixar de fora. Por quê? Era um texto que não fazia sentido. Me arrependi. Isso é muito utilizado quando eu abri um arquivo de configuração, tentei modificar e não foi uma modificação correta. Poxa, deixa eu ver de novo o manual para ver o que eu tenho que fazer. Eu saio sem salvar. Ou seja, eu não destruí, não modifiquei o que ali se encontrava. Eu simplesmente entrei no documento. Então, sempre que você quiser consultar algo, eu recomendo que você saia com 2 pontos que exclamação. Que você garante que, mesmo você tendo feito alguma coisa, você não vai alterar o conteúdo daquele documento. Ah, mas professor, além desse comando e o salvar, você também tem outros comandos. Vamos aprender alguns. O A é um outro comando interessante, porque ele mostra que eu entro no modo de inserção, mas após o meu cursor. O Azinho é na posição seguinte e o Azão é no final da linha. Vamos ver isso daqui funcionando no nosso editor de texto. Então, estou aqui no início da frase. Imagina que eu queira caminhar com as setas aqui para a direita, cheguei em cima do ponto e vou apertar o Azinho. Eu vou com o cursor para frente e falo frase intermediária. Ponto. Quando apertar o ESC, o cursor voltou, consegui botar uma frase ali naquele ponto, após o meu cursor. Mas se eu quiser ir de uma vez para o final da linha, independente de eu estar no meio ou no início da linha, seguro o Shift, aperto o A maiúsculo, fui para o final da linha, frase no final da linha. E por que eu acrescentei essa frase também? Para vocês verem que se eu não apertei o Enter, tudo que eu ficar digitando é como se estivesse numa única linha. Então ele vai escrevendo embaixo, mas se eu tivesse um monitor maior, ele iria estar mostrando tudo isso numa única linha. Tá? Ele não está fazendo a quebra. Ao contrário de outros editores que geram quebra, aqui eu posso botar uma linha que seria um parâmetro enorme. Só que fica um pouco incompreensível. Você vê que ali eu estou um FR e embaixo está escrito frase. A palavra não foi quebrada, mas visualmente ela aparece como se estivesse sendo o quê? Quebrada. E aí eu vou voltar aqui para o material para a gente conversar sobre outros comandos. Eu tenho o O, que adiciona, e aí sim, uma linha abaixo. Eu vou para a linha de baixo e entro no modo de inserção. E o O maiúsculo, eu adiciono uma linha acima e vou para o modo de inserção. Então vamos ver isso daqui no nosso editor. Se eu aperto, estou no modo de comando, ou seja, apertei o ESC, aperto o Ozinho, fui para baixo. Outro parágrafo. Se eu apertei o ESC, voltei para cá. Agora eu quero colocar com O minúsculo, eu iria para baixo. Com O maiúsculo, eu vou para cima. Então eu seguro o Shift e aperto o O antes daquele parágrafo. Então veja que o O permite fazer essa navegação vertical. O I e o A fazem uma navegação horizontal na linha e o O vertical. Mas, professor, agora a gente tem que aprender também como apagar algumas coisas. Para isso a gente vai começar a conhecer quem? O X e o D. O X minúsculo, ele deleta caractere onde estiver o cursor. Tá? E vai deletando para frente. Ele equivale ao comando delete. O X maiúsculo vai apagando para trás do cursor. Tá? Como se fosse um backspace. Então, eu vou mostrar esses primeiro, depois a gente retorna aqui para o material. Então eu estou aqui, em cima do cursor do ponto. Se eu apertar o X, eu vou apagando esse caractere para frente. Como ele era o último, não fez tanto sentido. Então eu vou subir para essa frase aqui, com as setas, e vou apertar o X minúsculo. Eu estou vendo que eu estou apagando para frente. Equivale com X minúsculo a estar apagando quem? Deletando para frente. E se eu segurar o Shift e apertar o X, eu vou começar a deletar para trás, que equivale ao backspace. Então veja que isso já me ajuda a fazer parte das ações, e isso são comandos, eu não estou no modo de inserção. E você vê que funciona no editor simples também. Outra coisa que a gente tem é o nosso quê? DW, que deleta daquele ponto até o marcador de palavra. O que é o marcador de palavra? Um sinal de pontuação ou um espaço. Tá?
Então, vamos voltar aqui para o nosso editor de texto para aprender a usar o DW. Então, eu vou aqui em determinado ponto, por exemplo, eu estou aqui, estamos. Não, quero apagar o resto. É aqui fala que estou aprendendo. Então, eu vou no DW. Você vê que ele apagou dali até o final da palavra, mas eu não estou no modo de inserção. Para ir no modo de inserção, vou apertar quem? O I. Que estou, espaço, aprendendo. Aí aperto o ESC. Veja que ele apagou, mas a gente vai aprender mais adiante que existe um comandinho que vai ajudar nisso. Mas imagina que eu estou aprendendo. Eu não quero essa frase aqui no final. A gente tem o outro comando aqui no nosso material, que é quem? O D, dólar. Quando eu faço isso, eu deleto dali até o final da linha. Então vamos fazer isso aqui. Volto para o nosso prompt e vamos fazer o quê? D, dólar. Automaticamente eu apago desse ponto até o nosso final da linha. Isso é bem prático. Se eu tinha, por exemplo, um path de um arquivo enorme e eu simplesmente quero manter o primeiro ou o segundo diretório. Cheguei naquele ponto, DW, apago $, apago para o final. Se eu queria apagar apenas um daqueles caminhos, DW, apago até o final da palavra. Então vou até a primeira pontuação. Então é uma forma rápida da gente ir editando. Agora, imagina que eu quero apagar linhas inteiras. Para isso, a gente vai ver aqui que existe um outro comando, que é o nosso comando DD, que deleta uma linha inteira, incluindo o Enter que tiver no final daquela linha. Então, vamos voltar para cá. Eu já desci com a seta para antes desse parágrafo. Então, se eu apertar 2 vezes a letra D minúscula, ou seja, DD, eu vou apagar essa linha corrente. Então, feito isso, eu apaguei a linha inteira. Então, isso é bem prático. Ah, mas professor, muitas das vezes você viu que você apagou, mas você queria digitar algo para substituir. Para isso, a gente vai conhecer os Cs. C maiúsculo eu deleto do cursor até o final da linha e já entro no modo de inserção. E o CW minúsculo eu deleto dali até o final da palavra e entro no modo de inserção. Então vamos aqui para o nosso documento. E, por exemplo, eu quero escrever outro. Vamos botar outro. Não quero parágrafo, quero botar outro texto. Eu posiciono no início. Se eu digitar o quê? C maiúsculo, ele apagou tudo. Observa que agora ele ficou estranho. Eu não consigo ver. Se eu digitar texto, não ficou daquele jeito estranho? Sim, porque eu estou com o VI, eu não estou com o VIM. Quando eu apertar o ESC, eu vejo que na verdade ele deletou até o final da palavra, da linha, mas que ele estragou a visualização. Vou subir aqui para o digitar e vou falar ditar. Então eu vou posicionar em cima do G e vou digitar CW minúsculo. Você vê que ele foi só até o final da palavra e não até o final da linha. E vou digitar ditar. Novamente, se eu apertei o ESC, eu vi que ele encurtou um pouco essa história. Então, com isso, a gente já começa a ter uma funcionalidade que permite fazer uma substituição de uma forma inteligente. Tá? Ah, mas professor, imagina que eu quero, na verdade, copiar e colar. Tá? Que são funcionalidades que a gente costuma usar. O primeiro deles que a gente vai ver é o copiar, que é com o comando Y. Para copiar uma linha inteira, eu uso o YY. Para colar, eu uso o P. Tá? A gente também pode selecionar no modo visual e em seguida apertar o Y, tá? Que é uma forma de se recortar um segmento. Mas aqui eu vou focar no que funciona no VI puro, que é o que a gente está podendo usar agora. Depois eu vou instalar o Vim e a gente pode ver essa parte visual, tá ok? Então, voltando aqui, se eu quero copiar essa primeira linha toda, eu vou YY. Copiei. Eu posso digitar um novo texto. Se eu apertar o P, ele vai colar aquela linha inteira abaixo. Se eu quero colar abaixo, você vê que eu desci para outro texto, eu aperto o P minúsculo. Se eu quero, na verdade, colar acima, e olha que eu voltei de novo para outro texto, eu seguro o Shift e aperto o P maiúsculo, que ele cola acima. Mas ainda assim a gente vê, poxa, e se eu quiseria colar 15 vezes?
eu fico apertando aquilo ali X vezes? Ou, na hora que eu fiz o X, na hora que eu fiz o DD, o VI jogou fora? Nada disso. Tanto com Y, como a família X ou D, o VI, na verdade, está usando um cache, que equivale à área de transferência lá dos outros editores de texto. Então, se eu excluir uma linha, na verdade eu não excluí. Eu copiei ela e apaguei o original. Se eu usei YY, eu copiei ela para o cache, mas não excluí o original. Então, a gente vai ver que se eu fiz um DD, eu posso mover essa linha para um outro local, que é o que eu vou fazer aqui agora. Vai voltar para o nosso texto e eu vou descer para esse outro texto. Imagina que eu quero botar esse outro texto abaixo de tudo. Então eu uso DD. Veja que agora o texto que eu estou aprendendo está tudo juntinho e quero botar aquela linha abaixo. Então eu aperto uma única vez o P. Pronto. Organizei o meu texto. Ficou visualmente mais agradável e a gente percebeu que tanto com DD quanto com YY eu copiei para a memória e fiz a ação. E aí agora a gente vai ver uma característica que no Vim fica mais poderoso, mas nos outros editores de texto também existe, do que são o VI, que é o U, que é desfazer a alteração. O U normalmente desfaz um último comando só, mas se eu estou no Vim, eu posso desfazer vários comandos. O maiúsculo desfiz tudo que foi feito só naquela linha, o U minúsculo eu vou desfazendo qualquer alteração que foi. Para refazer, eu posso usar o Ctrl R. Mas como aqui a gente não está com Vim ainda, a gente só vai usar o U minúsculo. Então, voltando aqui para o nosso texto, se eu estou no modo de comandos e apertei o U, ele desfez aquela ação. Você vê que ele fala, olha, uma linha a menos antes da 74, 51 segundos atrás. Então, ele informa o tempo até que foi feita a ação. Se eu quero refazer, eu posso fazer quem? O Ctrl R, que vai refazer o último comando. Tá ok? Então, voltei lá com o texto ali para o meio. Tá? Então, outra coisa que também é interessante e é importante a gente acostumar aqui com o VI é buscar. O buscar um texto é com o comando que? Barra. Então, eu digito barra para a direita e o texto. E aí, com isso, eu posso buscar a primeira ocorrência daquele texto no nosso documento. Se eu quiser ir para a próxima ocorrência, eu não preciso digitar de novo barra aquele mesmo texto. Eu posso usar o N minúsculo para buscar a próxima ocorrência e posso usar o N maiúsculo para voltar para a ocorrência anterior. Vamos ilustrar aqui no nosso documento. O nosso documento tem várias vezes a palavra texto. Então eu vou apertar barra, você vê que apareceu lá embaixo que eu estou fazendo uma busca e vou digitar a palavra texto. Então eu vou buscar o texto, aparecendo o primeiro texto após o meu cursor. Se eu apertar o N, eu vou para o próximo. Se eu segurar o Shift e apertar o N, eu vou para o anterior. Então veja que o N minúsculo eu vou para frente e o N maiúsculo eu vou para trás. Então permite fazer uma busca no nosso documento de uma forma rápida e de forma simples. Ah, professor, e se o mapeamento de teclado está ruim e as setas não funcionam? O VI e o Vim permite que a gente faça a navegação no modo normal usando as letras como setas direcionais. O H eu vou para a esquerda, o J eu vou para baixo, o K eu vou para cima e o L eu vou para a direita, que é o posicionamento do dedo de quem faz digitação na linha de apoio da mão direita, que a maioria das pessoas digita. Então, por isso que o J é para baixo, porque é a coisa mais usada. Se eu passei demais, eu digito o K, que é o dedo indicador, e depois o L para a direita. Muito raramente eu vou sair para a esquerda, e aí eu espicho o dedinho para o H. Então, é a forma de descanso da mão no teclado. Então, facilita muito. Então, voltando aqui para o nosso, se eu quero navegar, eu posso usar o J para ir para baixo, o K vai para cima, o L eu vou para a direita, e o H, que eu tenho que esticar o dedo, eu vou para a esquerda. Então, permite fazer uma navegação mesmo sem tirar a mão da digitação e sem ir para a seta ao lado. Então, com isso, ele é um editor de texto que te permite velocidade depois que você está familiarizado. Você, sem tirar a mão da digitação, a única tecla que você vai espichar o dedo é o ESC e o resto tudo
para quem digita, quem datilografa, é rápido, sem precisar fazer movimentações ou olhar para o teclado. Então ele é editor de texto para administradores. Outras coisas de busca são os comandos básicos de navegação. G maiúsculo, eu vou para o final do arquivo. GG, eu vou para a primeira linha do arquivo. E se eu digitar um número precedendo o G, eu vou para aquela linha específica. Para mover para o final de uma palavra, eu uso o E. E para mover para o começo de outra palavra, eu digito o W. E eu ainda posso fazer o quê? Ir para um caractere específico. Então imagina que eu quero ir para a próxima letra A. Eu posso botar FA. Ele vai fazer a busca para lá. Eu quero ir para uma abertura de parêntese. F, abre parêntese. Eu vou para o início da abertura de parêntese. Aqui no exemplo, tem um F, abre chaves, que eu vou para o próximo, abre chaves. Então vamos ver aqui no nosso documento essa navegação. Então, vamos lá. Primeira coisa, se eu quero ir para o início do documento, GG minúsculo. Se eu quero ir para a terceira linha, 3G maiúsculo. Se eu quero ir para a última linha, G maiúsculo sozinho. Se eu quero ir para a próxima palavra, eu vou apertando o E. Você vê que eu estou andando de palavra em palavra. Se eu quero ir para o começo da próxima palavra, W. E aí eu vou para o começo de cada palavra. Se eu quero buscar algo específico, imagina que eu estou aqui nesse ponto e eu quero chegar na primeira vírgula. F, vírgula. Eu pulo direto para a vírgula. Então te facilita a fazer uma navegação rápida pelo seu documento com esses comandos que a gente está aprendendo. Então o VI, como eu já falei, ele é editor de texto extremamente poderoso. Outros comandos ainda simples. Para eu mover para o começo de uma linha, também posso usar quem? 0. Para mover para o final de uma linha, usar o $. Tá? Para pular para o final de um parágrafo, posso usar o fecha-chaves. Para pular para o fechamento de um parênteses, colchetes ou chaves, ou seja, o próximo marcador desse que eu quiser, eu posso usar quem? O percent. Tá? E também posso fazer o quê? E aí que entra o grande poder do VI. Quase tudo que a gente aprendeu, eu posso botar um número antes que vai fazer aquela ação X vezes. Tá? Imagina que eu quero pular linhas. Pular linha é o J. Quero pular 10 linhas, 10J. Quero copiar 10 linhas, 10YY. Quero recortar 10 linhas, ou seja, copiar para o buffer, mas excluindo as linhas, 10DD. Então, é um grande poder que eu tenho no meu VI. Tá? E outra coisa que eu falei para vocês, eu tenho o U para desfazer e tenho o ponto para fazer o quê? Refazer o último comando. E aí a gente vai ter uma sequência de outras ações que mostra o poder enorme do VI. Tá? Primeira delas, 2.R, que eu vou ler de um arquivo para dentro do meu documento. E aí ele vai ler aquele documento e vai acrescentar aqui. Então, se eu tinha um relatório, tá, que tem um cabeçalho, eu posso botar 2.R, cabeçalho. Tá? Com isso, eu leio o conteúdo do arquivo. Agora, se eu quero, na verdade, só executar um comando para tirar um tira-teima, ver o que está acontecendo, eu uso 2 pontos, exclamação, meu comando. Tá? E se eu quero botar o resultado desse comando no meu documento, eu mesclo os 2 pontos R, exclamação, o comando. Vou mostrar alguma dessas ações aqui para a gente entender melhor. Então, primeira coisa, lembra que eu salvei aqui quem? Texto simples TXT. Olha o que eu posso fazer. Vim aqui, cresci umas linhas, salvei. Nesse ponto eu posso fazer um 2 pontos R, texto simples, ponto TXT. Olha que coisa estranha. Eu peguei o conteúdo do meu documento que eu estou editando e coloquei embaixo. Então eu dupliquei ele. Mas eu posso ler de qualquer documento e colocar. Como que eu fiz para fazer isso? Cheguei aqui no determinado ponto, 2 pontos R, e agora se eu coloquei o nome de novo, concorda? Eu salvei o documento ou não? Não. Ele está simplesmente com aquele primeiro pedaço. Mas se eu salvar o documento, ele agora tem o quê? 2 blocos desse. Então quando eu der um 2 pontos R, texto simples.txt,
ele vai ler aqueles dois blocos e jogar aqui na minha tela. Tá? Então, 2.R é interessante. Agora, se eu botei 2 pontos exclamação, eu posso ver um comando, por exemplo, pwd. Ele mostra o comando e fala, olha, agora que você sabe o seu path, você aperta o Enter para continuar. Você veja que o comando mostrou /home e /aluno. Então, quando eu apertar o Enter, voltei para o meu documento e posso digitar a minha, por exemplo, o meu diretório de trabalho atual é... Aí eu ia ter que fazer o quê? Lembrar que é /home /aluno. Imagina que eu não quero lembrar. Eu quero só colocar nesse ponto. O que eu faço? Aperto o ESC. Até vou botar um 2 pontos para ficar mais bonitinho. Aperto o ESC. 2 pontos R. Que eu quero ler. Mas eu quero ler de onde? De um comando. Exclamação. pwd. Veja que ele não vai mostrar na tela o comando. E sim vai já colocar direto no nosso documento. Então, comandos complexos, eu já posso buscar de uma vez o resultado dele aqui para o nosso editor de texto. Então, é extremamente o quê? Poderoso essas características que a gente está vendo aqui do nosso VI. Para encerrar, eu vou salvar e sair só para a gente ver. 2 pontos, W, que é salvo e saio. Veja que tudo que eu chamei do VI, que apareceu do prompt, apareceu nesse prompt aqui, meu, e quando eu apertei o Enter, eu voltei para dentro do VI. Então ele sai, faz o comando e permite retornar. Agora vamos aprender a instalar o Vim. Sudo apt install Vim. Tá? Vai pedir a senha de superusuário, digito a senha, automaticamente eu estou baixando o VI Improved e estou instalando. Observe que a partir desse momento eu posso editar da forma que eu estou familiarizado, mas observe que agora o meu prompt ficou mais bonitinho. Ele mostra linhas e colunas, mostra a linha que eu estou, o topo, e se eu apertar, por exemplo, o A maiúsculo, ele vai dizer, olha, você está no modo de inserção. Então ele é muito mais usual, bem como agora eu tenho o V, que é o modo visual, que eu posso, por exemplo, selecionar esse texto aqui. Imagina que eu selecionei dessa forma aqui. Se eu fiz isso e apertei o Y, eu copiei da forma que estava essas linhas. Então, se eu descer lá para o final do meu documento e agora apertar o P, ele cola exatamente da forma que eu selecionei, inclusive cortado, só daquele D em diante. Então, te ajuda muito uma edição mais rebuscada. Note que todos os outros comandos que eu mostrei também vão funcionar no VI Improved. Então, vou salvar aqui o documento. Tá? Relembrando, eu posso salvar com 2 pontos W e em seguida 2 pontos Q para sair. Então, foi isso para a gente apresentar o VI e ver como a gente instala o VI Improved no Ubuntu 19.10. Até a próxima!